Uma pergunta muito importante. Será que vem uma crise grande no mercado financeiro daqui para frente? Porque afinal de contas a gente presenciou, o mundo inteiro presenciou, na verdade, uma investida armada lá no Oriente Médio, quando o Irã atacou Israel. Já leva muitos receios mundiais sobre uma nova guerra que envolva vários países. Inclusive, o dólar vem subindo de forma muito vertiginosa de alguns meses para cá. E o ouro, por sua vez, segue renovando novas máximas a cada mês. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para te explicar o que é que está acontecendo, quais são os principais riscos e o que é que já está precificado no mercado em relação a esse conflito e o que é que você deveria fazer agora como investidor. E bom, vamos lá. Infelizmente, conflitos armados ali se iniciaram na região entre o Israel e o Irã, mostrado por essa imagem aí mais especificamente. E o início dessa escalada de conflitos armados começou, na verdade, no dia 1º de abril, que foi o dia que Israel foi acusado de bombardear o consulado do Irã na Síria. E aí, justamente em resposta desse primeiro ataque do começo de abril, no dia 13 de abril, o Irã realizou o primeiro ataque direto a Israel. Esse ataque que, por sua vez, misturou projéteis de bombas e alguns drones que o Irã enviou a Israel também. E aí Israel, por sua vez, ativou todas as defesas e 99% desses projéteis foram interceptados antes de chegarem ao seu destino. A questão agora é que todos os olhares se voltam para o que é que o Israel vai dar de resposta para o Irã depois desse novo movimento do dia 13, que afinal de contas essa resposta virá. A gente só não sabe em que magnitude. E aí quando a gente olha especificamente para uma outra grande preocupação, que seria o apoio dos Estados Unidos nesse conflito com mais armamento pesado, o que a gente vê é que o próprio presidente Joe Biden falou que não vai participar de retaliações contra o Irã. E mesmo com essa fala ali do Joe Biden, a escalada desse conflito causa preocupação. Primeiro porque esse conflito pode acabar envolvendo todo o Oriente Médio, que está demonstrado nessa imagem aí, que afinal de contas os conflitos envolvendo os participantes do Oriente Médio não começaram agora, eles já são muito anteriores a isso e tem muitos outros países envolvidos juntos. E a segunda preocupação muito grande é que outros países fora do Oriente Médio, mas que são aliados a integrantes do Oriente Médio, decidam tomar partido num conflito como esse. Afinal de contas, segundo a lista do jornal Le Grand Continent, existem aliados para os dois lados no mundo todo. É isso que essa imagem mostra. Agora sim, de forma bem transparente contigo, a gente narrou o que está acontecendo em termos desse conflito. Agora, esse canal aqui não é especializado em geopolítica, muito menos eu. Então a gente não vai entrar em méritos de interesses por trás desses conflitos. Meu intuito é mostrar qual é o impacto disso tudo no mercado financeiro, que isso pode trazer para o futuro e o que é que o investidor tem que pensar sobre isso. Então vamos listar primeiro os principais riscos que esse conflito pode trazer. E o primeiro deles seria uma disparada do preço do petróleo, porque afinal de contas a gente está falando do Irã, que é a 8ª potência mundial na produção de petróleo, inclusive na frente do próprio Brasil, que está ocupando a posição número 9. E além disso, a região ali do Oriente Médio cedia o famoso Estreito de Hormuz, que é responsável pelo escoamento de 30% do petróleo mundial produzido ali em todo o Oriente Médio. Ou seja, se esse escoamento de petróleo e também a produção do Irã forem afetados por esse conflito e eles pararem de produzir, por exemplo, o preço do petróleo pode disparar no mundo todo. Isso traria uma elevação no preço da gasolina no mundo todo, o que puxa a inflação para cima naturalmente, principalmente no Brasil. E uma inflação consequentemente mais alta, mais incertezas políticas ao redor do mundo, dificulta o movimento de queda de juros que a gente estava vendo no Brasil, inclusive nos Estados Unidos. E é por essas e outras razões que a chance de queda de juros lá nos Estados Unidos já cai de 50% para 19%, justamente por causa de dados da inflação também no CPI americano. Com isso tudo, os juros futuros lá de 10 anos, os títulos de Treasury de 10 anos lá dos Estados Unidos, já voltam para o preço máximo que a gente via há uns meses atrás. Ou seja, é o mercado precificando essa incerteza e esses riscos geopolíticos e de inflação ainda através da curva de juros. O resumo da ópera desses dados macroeconômicos é que a gente pode ver uma desaceleração ainda na economia nos próximos meses. Tá, então esses são os riscos que podem vir a acontecer com a escalada do conflito. Agora, o que é que já está acontecendo? O que é que já está no preço do mercado? Porque afinal de contas, para o Brasil, a gente pode ter um impacto nas nossas principais empresas, que seria a Petrobras e a Vale, totalmente dependentes da precificação das commodities ao redor do mundo. Só que, por enquanto, a gente não vê grandes movimentações ainda no preço das commodities. Se a gente olha para o preço do petróleo Brent, nesse momento, apesar da subida que a gente teve em 2024, basicamente a gente voltou para o patamar de preço que estava em outubro do ano passado, 2023. O minério de ferro ainda segue na contramão, principalmente pelas dificuldades da demanda chinesa, que a gente vem falando aqui no canal também. O que a gente vê é uma queda de 2024 para cá do preço do minério de ferro em praticamente 20%. E aí, se a gente olha especificamente para o Brasil,
a gente vê a Petro subindo mais de 9% no último mês e a Vale subindo um pouco mais de 3%. Em compensação, Petro e Vale, com suas grandes representações dentro do índice Bovespa, mesmo com a alta dessas duas empresas, a gente ainda vê o índice Bovespa caindo cerca de 1,5% de um mês para cá. Ou seja, o restante das empresas, o restante do mercado brasileiro está sofrendo um pouco. Então esses são os possíveis impactos que podem chegar aqui no Brasil e como está o preço agora. Agora, se a gente olhar para o mundo todo, como é que esse impacto pode chegar? Normalmente, em momentos de incertezas geopolíticas e riscos como esse, o dinheiro costuma sair de países emergentes e voltar para países mais consolidados. E por causa desse movimento, é natural que o dólar se valorize. E isso a gente já está vendo. O dólar está no maior patamar em um ano, encostando ali em R$ 5,27 recentemente. E é justamente por isso, aliado à subida recente ali da Bolsa Americana do S&P 500, que a gente vê o índice como o IVVB11 ETF, que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, através da Bolsa do Brasil, subindo mais de 21% ali nos últimos 6 meses. Tá, Felipe, mas e se a gente for olhar para o patamar do ouro, que é um ativo que tende a se valorizar em grandes crises, como é que ele tá? Bom, o fato é que os bancos centrais ao redor do mundo todo estão comprando ouro numa velocidade que a gente não via em 80 anos. E a maior parte desse movimento começou, na verdade, lá em 2022, quando a gente viu os Estados Unidos aplicando sanções econômicas na Rússia depois da invasão à Ucrânia. Em outras palavras aqui, as grandes potências mundiais ficaram com medo de depender demais do dólar e sofrer possíveis sanções dos Estados Unidos em qualquer momento quando algum conflito de interesse aparecesse em países contra os Estados Unidos. E a saída para evitar essa dependência dos Estados Unidos foi justamente voltar atrás e comprar ouro. Por isso que a gente viu os preços da commodity do ouro bater sequências de recordes agora em 2024. Inclusive segue subindo, como a gente vê esse gráfico muito claramente mostrando isso. Mas a princípio, esse movimento do ouro também não parece ter 100% a ver com o conflito que a gente está falando ali de Israel e Irã. E eu sei que muita gente está pensando, tá, Felipe, mas será que não faz sentido comprar ouro agora? Vai que esse conflito escale ali e a gente tenha mais problemas e crises mundiais, o ouro tende a valorizar. E essa é uma pergunta plausível. Vamos entrar na seção do vídeo que a gente fala o que é que a gente faz num momento como esse de iminência de crise. Porque afinal de contas é muito comum o investidor olhar para uma notícia ruim no mercado ou uma possibilidade de notícias ruins escalando e aí pensar, poxa, agora é hora de eu me proteger. Inclusive, vários clientes do nosso serviço de wealth, de consultoria e gestão aqui do time do Clube do Valor estão pensando coisas parecidas. Olha essas mensagens que alguns dos planejadores mandaram pra gente aqui, reportando dúvidas dos clientes. O Kevin mandou bastante, clientes perguntando se alteraremos a alocação para evitar risco. Ou o Eric dizendo, sim, preocupação com o aumento do preço do barril de petróleo e como isso impactaria a inflação de países desenvolvidos. Olhando para isso aqui, a gente entende que é normal o investidor querer mexer na carteira no momento de crise. Agora, qual é o problema disso tudo aqui? Pensa comigo, se você sabe o que está acontecendo, o que está para acontecer, se eu sei, se todo mundo sabe, isso aqui já está nos preços do mercado. Quer ver um exemplo disso que já aconteceu no passado? Olha essa notícia aqui que dizia, vendam tudo, do Royal Bank of Scotland, que foi emitida ali em janeiro de 2016, falando que os analistas acreditavam que os investidores devem ter medo. E isso acontecia num contexto onde o Brasil vinha desde 2011 com a cotação do índice Bovespa caindo aos poucos. E foi justamente em janeiro de 2016, na mesma época em que saiu aquela notícia, que o Brasil iniciou o seu ciclo de alta da bolsa, subindo quase 200% nos próximos anos. Ou seja, o pessimismo que estava todo mundo vendo já estava no preço e isso fez a bolsa ficar barata. Pode parecer contraintuitivo, mas nessas horas é hora de comprar o que caiu e vender o que subiu. E não o contrário, como a gente pensa de, vou comprar ouro porque o ouro pode subir mais. E a gente viu o que acabou de acontecer com o movimento do ouro. E aí fica a pergunta, tá, Felipe, mas como é que eu faço isso na prática? E é mais simples do que parece. Você precisa de uma gestão de risco adequada. Ao invés de ficar tentando acertar o timing do mercado, isso aqui te ajuda a saber que a gente não consegue prever o futuro, mas faz te preparar para qualquer crise que o mercado apresente. Dessa forma, você chega numa alocação ideal, nesse exemplo aqui um modelo sofisticado que a gente desenhou aqui no Clube do Valor, que inclui 6 classes de ativos diferentes. E aí, poxa, vamos imaginar que você, na sua estratégia, quer ter 20% da tua carteira em ações do Brasil. Mas aí veio um momento do mercado que fez as ações do Brasil caírem e a tua proporção, na verdade, ficou em 16%, enquanto as tuas proporções de renda fixa nesse período aumentaram na carteira. Agora, vai chegar o teu momento de rebalanceamento e o que você vai fazer é, basicamente, vender um pouco dessas rendas fixas para comprar um pouco mais de ações. E assim, você garante que você está sempre vendendo o que subiu e comprando o que caiu. Exatamente o movimento correto para ganhar dinheiro na bolsa. Foi justamente esse movimento que nos ajudou, por exemplo, lá em dezembro de 2019, quando a bolsa subia 32%, mercado de ações no seu maior otimismo, que eu, como investidor,
investidor nunca tinha visto antes, por exemplo. Todo mundo queria comprar mais ações, vender ouro, vender dólar. Na prática, o que a gente estava fazendo aqui no time do Clube do Valor, junto com os nossos clientes, era vendendo ações e fundos imobiliários em todo aquele período de euforia. Foram quase 6 milhões de reais de vendas naquela época. E o que é que a gente viu logo em seguida, no começo do ano de 2020? Uma queda de mais de 46% do índice Bovespa por causa da crise do Covid. E aí, numa hora dessa, no auge da crise, todo mundo vendo suas ações caírem, o que é que muita gente recomendava? Que você vendesse suas ações. Ou que pelo menos você tomasse um caráter mais conservador, comprasse mais renda fixa. E na verdade, o que a gente estava fazendo era vendendo renda fixa no auge da crise, em março de 2020, e comprando ações e fundos imobiliários em março de 2020 também. Foram mais de 11 milhões e 500 mil reais. Ou seja, sem precisar prever o futuro, a gestão de risco obrigou o investidor, a estratégia de carteira, a fazer o que é certo no momento certo. E pensando em te mostrar como a gente fez detalhadamente cada passo disso aqui, eu e o nosso time do Clube do Valor escrevemos um e-book chamado Como e Onde Investir R$1 milhão, detalhando exatamente o passo a passo dessa estratégia e dessa gestão de risco. Você pode baixar gratuitamente clicando no link aqui em cima ou no primeiro da descrição do vídeo. E aí a gente chega nesse momento desse vídeo e a gente entendeu que a gestão de risco é o que vai fazer você passar muito bem por qualquer crise e ganhar muito dinheiro no mercado. Só que você tem duas formas de fazer isso. Ou por conta, eu te mostro isso no e-book, ou contando com um especialista para te ajudar. Porque pode ser que você não tenha tempo suficiente para se dedicar ao mercado financeiro ou não se sinta seguro o suficiente para fazer isso. Se esse for teu caso, eu preciso te convidar para fazer uma análise de carteira gratuita junto com um dos nossos especialistas do Clube do Valor. E aí ele vai pegar toda a expertise que ele já aplica na prática, no dia a dia, e olhar para a tua carteira e ver se ela pode ser melhorada para se prevenir de verdade de crise. Para ter acesso gratuito a essa análise, é só você preencher esse formulário que eu vou deixar aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo. É tudo 100% gratuito. Dito isso, eu te mostrei todas as consequências do que pode acontecer com os riscos do conflito e o que fazer. Agora, se você quer continuar aprendendo no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui que eu te mostrei por que as ações do Banco do Brasil estão sendo negociadas pela metade do preço nessa semana. Se teve pelo menos uma informação que fez sentido, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal Seu Dividendo que eu estou esperando no próximo conteúdo.